João capítulo 11, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora o versículo 39. Vai lá no 39. Diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Eu vou ler novamente o versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Irmãos queridos, muitas coisas estão deixando muitas coisas boas estão deixando de acontecer em nossas vidas pela nossa falta de fé, por não acreditar que Deus pode fazer, pode realizar. Quando nós olhamos e ouvimos Lázaro, esse personagem bíblico, nós vemos que foi um dos maiores milagres que Jesus fez. É qualificado como João numa relação de o 7º milagre, mas foi um dos maiores. Por quê? Porque Lázaro já estava morto há 4 dias. E realmente Jesus nutria um sentimento por Lázaro, é um sentimento que nutre por mim e nutre por você, um sentimento de amor. Então, nós hoje, para vivermos a vida, nós sabemos que está muito difícil de se viver. Nós temos sonhos, aspirações, desejos, que com o passar do tempo, eles se modificam para trazer uma modelagem nova no nosso dia a dia. Nossa vida ela é marcada por circunstâncias. Essa palavra nós vamos trabalhar muito com ela, circunstâncias. Que é o estado. Aí eu defino para você, circunstância é o estado das coisas em determinado momento. Circunstância, estado das coisas em determinado momento. Que são elas que pouco a pouco vão definindo a nossa maneira de pensar, de idealizar e de executar as nossas ideias. As circunstâncias, elas podem ser boas ou ruins. E se você permitir que as circunstâncias conduzam a você, você corre o risco de ser uma pessoa insegura. Se as circunstâncias conduzirem você. Para Maria e Marta, a morte de Lázaro era uma grande tristeza e dor. Mas para Jesus, irmãos, era a oportunidade de glorificar o nome de Deus. Então há uma diferença muito grande no que significava para Maria e Marta e para Jesus. Jesus ali ele via a oportunidade de glorificar. Eu também acho que Jesus, ele poderia curar Lázaro aonde ele estava. Mas Jesus não via o momento, Jesus via o lá na frente. Jesus via glorificar o nome de Deus. Precisamos aprender com Jesus a lidar com as circunstâncias da vida. É com Ele que nós temos que aprender a lidar com as circunstâncias. Porque em muitas ocasiões não sabemos lidar com algumas circunstâncias que sobrevêm sobre nós, que se apresentam diante de nós. E um dos pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: o nosso destino, ele não pode ser determinado pelas circunstâncias. Tem coisas momentâneas que acontecem, que se apresentam, que a pessoa vai passar quase o resto da vida dela preso. Porque as circunstâncias o levaram a questões de segundos tirar a vida de uma pessoa. Então, circunstâncias ruins se apresentaram para ela. O versículo 4, ele é fantástico, porque a notícia, ela chega a Jesus. Jesus estava em pleno trabalho, os mensageiros amigos chegam para dar uma notícia muito ruim a ele. Chamam Jesus e comunicam. Olha o versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus, ele diz que ele já determina. Jesus já fala ali.
ele já diz que essa enfermidade não é para a morte, e acabou. Jesus falou e acabou. Mas o grande problema em nós não está no que Jesus falou, está em nós acreditarmos que vai acontecer, porque somos imediatistas. Eu oro agora e o Senhor tem que me abençoar agora. Eu não tenho uma predisposição de aguardar, de esperar. Falava o salmista: esperei com paciência no Senhor. Porque é muito difícil, quando nós estamos passando por problemas, esperar. Vamos lá. Uma enfermidade, ela vai requerer o quê? Uma coisa mais imediata. Se eu estou com muita dor, eu preciso ser conduzido ao médico, a presença de um médico. E quando falou para Jesus, aí Jesus imediatamente ele diz que essa enfermidade não é para a morte. Então, irmãos, nós precisamos entender que a visão do Senhor não é a mesma nossa. O pensamento dele não é o mesmo que o nosso. O poder dele não é o mesmo poder nosso. Nós temos poder? Temos, quando ele nos usa para algo com o poder que ele coloca sobre nós para esse uso. Porque caso contrário, não temos. É o dele. Um outro ponto, precisamos ter muito cuidado, porque podemos ser enganados pelas circunstâncias. E é muito comum isso aqui. Quando desenvolvi essa ideia, eu vi que às vezes usarmos um adágio popular que a gente fala, que é assim, ó: já sei onde vai dar, ou senão, já sei onde isso vai dar. A gente faz essas colocações, e quando a notícia veio para ele e ele não tomou atitudes imediatas de: poxa, arruma a minha bagagem que eu preciso ir ver o meu amigo. Quando isso não aconteceu, isso aqui eu estou só dizendo, a possibilidade de alguns pensarem: ah, agora já sei onde vai dar, ele vai morrer. Mas Jesus, ele solta uma palavra de poder. Essa doença, essa enfermidade não é para a morte. Talvez alguém tenha recebido uma notícia desagradável e está muito emocionalmente chocado. Mas Jesus hoje ele te traz uma notícia que ele pode também determinar na sua vida e dizer que não é para a morte. Marta e Maria tiveram que aguardar, esperar, e esperaram. Para nós, muitas coisas podem ser o fim. Para nós, muitas coisas podem determinar o fim. Mas entenda, irmãos, que para Jesus pode ser o começo. Muitas coisas podem sobrevir sobre nós, mas não tem um resultado imediato, porque aquilo ali pode ser para a glória de Deus. Será que a gente consegue em algum momento pararmos e colocar isso, em levar para esse campo, dizer que o que eu estou passando pode ser para a glória de Deus, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, eu posso estar passando algo que pode ser para a glória de Deus. Se eu não procurei aquilo, está vindo sobre mim, pode ser para a glória de Deus. Para todos a morte de Lázaro já era o fim, mas para Jesus apenas o começo. Jesus, ele se recusa a aceitar a doença como o fim. Ele se recusa, porque era através do milagre que ele glorificaria a Deus. Ele precisaria estar lá para que amigos e inimigos vissem o milagre acontecer para a glória de Deus e visse que ele era o Filho de Deus. Por isso que havia essa necessidade da espera. Os próprios discípulos que andavam com ele ficaram confusos, porque Jesus falou: não, ele dorme. Ah, mestre, se ele dorme,
Ele vai se recuperar, ele vai acordar. Jesus foi obrigado a falar para eles: Lázaro morreu. E Lázaro morreu quando Jesus estava recebendo a notícia lá. No primeiro momento da notícia, quando ele fala que essa doença não é para a morte, Lázaro estava morrendo. Na pesquisa que eu fiz, contando um dia para ir, um dia para voltar. Assim foi com Jesus. Por isso que deram os 4 dias da contagem deles. As nossas decisões não são determinadas pelas circunstâncias. Decisões que nós tomamos não podem ser o determinante para que eu tome decisões. Se eu estou na igreja, se eu estou na igreja, se eu acompanho os trabalhos da igreja, se eu sou doutrinado, ensinado, se eu passo devagar a conhecer mais um pouco a palavra, então eu preciso cada dia mais crescer e entender que quem me conduz é o Espírito Santo de Deus. Não vão ser as circunstâncias que vão determinar as minhas decisões. Eu necessito colocar as decisões para o Senhor me ajudar a decidir. Porque quando eu vou assumir, eu não assumo meu plantão sem antes falar com Deus e dizer para Ele: Senhor, assuma o plantão, porque se eu disponho em Ti. E peço a Ele para me orientar a lidar com aquelas pessoas. Porque tem que ser dessa forma. Porque o dia a dia já está nos ensinando, já está nos mostrando como devemos proceder. Porque se nós resolvemos proceder igual o mundo está procedendo, nós vamos sucumbir igual eles estão sucumbindo. Por quê? Porque eu estou tomando as mesmas decisões. Eu não estou aguardando no Senhor. Eu não conto com Ele. Eu estou dizendo, eu mando uma mensagem subliminar para Deus, informando para Ele que eu não estou necessitando mais da ajuda dEle para me tomar as minhas decisões. E as minhas decisões agora são livres e pessoais. E na verdade não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer nos conduzir como um pai conduz o seu filho. Ele quer nos ensinar como o pai ensina o seu filho. É assim que Ele quer. Porque o tempo do Senhor, irmãos, não é o nosso tempo. Veja que o caso, como eu disse, era para um atendimento imediato. Porém, Jesus demora 2 dias. 2 dias depois, para formar os 4 dias, para ir. Por que demorou 2 dias? Se Lázaro era amigo, ele era amigo da família. A Bíblia diz que ele amava Maria, amava Marta, amava Lázaro. Como entender isso se não for pela fé? Se não for acreditar na palavra, porque ele fez, porque ele já tinha, o Pai, Deus já havia planejado algo, e que teria que ser, ele teria que ser obediente ao que Deus já tinha planejado. E quantas vezes, irmãos, Deus já falou conosco, e falou de forma entendível, forma em que entendemos, mas fomos rebeldes com Deus, em querer não fazer o que Ele estava falando para que fizéssemos. Quantas vezes Ele falou, não vai, e fomos. Quantas vezes Ele falou, vai, e paramos. O tempo do Senhor, irmãos, não é o nosso tempo, e nós precisamos entender isso, e que tudo está nas mãos dEle. Tudo está nas mãos do Senhor. Nada pega o Senhor de surpresa. Nada foge ao olhar do Senhor. Foge ao meu e ao seu. Mas ao do Senhor não. Tem um louvor do menino que eu acho fantástico, quando ele diz assim, ó: Deus ouviu o que você não ouviu. Ele viu o que você não viu. E é assim que funciona. É assim que funciona. Quantas pessoas, irmãos, não é só no mundo, em todos os lugares em que há o ambiente social,
Quantas pessoas estão sorrindo para você, mas é um sorriso, sabe, uma capa, uma coisa interessante, mas o pensamento dela está muito longe de você. O pensamento dela está totalmente contrário. E tem outras que às vezes até desprezamos. Tem pessoas que até desprezamos, de aproximação, de sentimentos, de, sabe, falar, de cumprimentar, mas são pessoas que nutrem um sentimento agradável por nós. E às vezes desprezamos essas pessoas. Tudo está nas mãos do Senhor, irmãos. Jesus era o único que tinha poder de mudar as circunstâncias. Ele era o único que tinha o poder de mudar as circunstâncias. Aqueles amigos, aqueles parentes, só podiam chorar. Jesus não. Jesus era o único que tinha o poder de mudar as circunstâncias. Nós precisamos entender que não há melhor lugar para depositar nossos caminhos de confiança que nas mãos do Senhor. Podemos conhecer autoridades, muitas autoridades, mas vão existir circunstâncias em nossas vidas que elas não poderão nos ajudar. Mas não há nada em que Deus não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Ele é soberano. Isso quer dizer ausência total de submissão. Soberano, soberania, ausência total de submissão. Ele não é submisso a nada e a ninguém. Qual a melhor decisão? Eu fiz essa pergunta. As circunstâncias daquela família estavam em Jesus. E a única coisa que eles podiam fazer naquele momento era esperar, somente esperar nele. Quem sabe Deus está falando com você nessa noite que você precisa esperar, e esperar só nele. Aquela família, ela só esperava nele, a ponto de dizer, mais de uma vez, se o Senhor estivesse aqui, mas se o Senhor estivesse aqui. Ele não chegou antes lá porque ele não quis chegar. Existia um propósito. Existe um propósito, irmãos. Nada é em vão, nada é à toa. Quando servimos ao Senhor, quando nos colocamos na mão do Senhor, existem propósitos. E Ele quer cumprir em nós esses propósitos. Era difícil para Marta, para Maria? Sim, era muito difícil, mas tinha que esperar. Está sendo difícil? Sim, está sendo, mas você tem que esperar. Sabe por quê que tinha que esperar? Se Deus está falando com você, então receba essa palavra agora, porque algo maior estava para acontecer, irmãos. Por isso que precisava esperar, porque tinha algo maior. Às vezes nos contentamos com o pequeno, não é porque somos humildes, não, é porque não queremos esperar, não queremos ter trabalho, não temos paciência. As circunstâncias tomaram conta da nossa decisão, estão guiando, norteando nossos pensamentos. Algo maior ia acontecer. A realidade, ou seja, aquilo que era verdadeiro, não pode ser. A realidade da nossa vida não pode ser determinada pelas circunstâncias. A realidade não pode ser. O que vemos, o que nós olhamos e vemos, não é o que Jesus vê. Não é. Lázaro estava morto, mas para Jesus, ele dormia. E aí, irmãos? O versículo 11 diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
A visão de todos era: Lázaro morreu. Mas para Jesus ele dormia, ele só descansava. Existia a necessidade da espera para Jesus despertá-lo. Sabe, irmãos, eu quero fazer um paralelo em algumas coisas. Uma delas é que, às vezes, nós queremos tomar algumas decisões, não tomamos. Às vezes tomamos decisões precipitadas e equivocadas, e achando que está correto, sabe? Mas precisamos submeter as nossas decisões ao Senhor. Porque às vezes pensamos algo, nós não estamos vendo, mas Jesus está vendo. E Ele sempre abre uma porta de escape. O Senhor sempre abre uma porta de escape. É aquela de que a voz diz para ele: solta a corda. Você conhece isso? Solta a corda. Eu não solto. Solta a corda, eu não solto. Morreu ali, pertinho do chão. Às vezes acontece. Às vezes estamos prontos a um precipício. O Espírito está falando conosco, o Espírito de Deus está falando conosco. Eu prefiro não acreditar que isso está acontecendo. Ele entende as nossas dores. Ah, como Jesus entende. Às vezes um irmão não entende. Às vezes, coitado, não é porque não quer nem entender. Às vezes porque não está nem percebendo. Às vezes não quer entender. Mas Jesus, Ele entende as nossas dores. Às vezes desabafamos dizendo assim, ó: quem está sentindo na pele sou eu. Quando estamos passando por algum problema, é assim que às vezes a gente fala. Quem está passando na pele sou eu, mas queridos, eu posso afirmar para você que Jesus entende o que passamos, pois Ele também chorou. No versículo 33, vê comigo aí, por favor. Diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. O 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus, irmãos, Ele se incomoda com nossas dores. Eles estavam chorando. Marta e Maria choravam muito quando chegaram naquele ambiente. Os amigos choravam. E o choro deles é bem doído. Jesus, Ele ficou muito comovido. Pergunta, está ali, está enterrado ali, ele chora. Que amor é esse, irmãos? Que nos entende, que entende as nossas dores. Ah, irmãos, quem determina a nossa realidade é Jesus. É difícil entender, até os discípulos, eles caminhavam com Jesus, viam como Jesus falava, como ele procedia, mas mesmo assim tinham coisas que eles não entendiam. Será que é muito diferente de nós hoje? De situações que já nos foram ensinadas. Talvez possa ser que eu entendi um pouco, mas depois não me aprofundei em tirar aquelas dúvidas. Ou talvez eu não entendi e passei. Sabe? Por que eu sofro às vezes? Por falta de conhecimento. Nós sofremos muitas vezes por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras, por não buscarmos aproximarmos mais do Senhor. Ele diz: se você se aproximar de mim, eu me aproximo mais de você. Se você me buscar, você vai me encontrar. Mas olha só, não vem com meia boca para mim não, vem com todo o seu coração, se entrega para mim mesmo. Porque às vezes só procuramos o Senhor quando as necessidades estão crescentes, quando já está chegando no ápice da necessidade, do problema, aí buscamos o Senhor. Mas quando ainda dá para contornar, estamos contornando, o Senhor,
O Senhor está nos aconselhando. Tá? E a gente está aqui, não, Senhor. Peraí, Senhor. Deixa eu resolver aqui, Senhor. Tá, irmãos. Ele diz assim, teve que dizer para eles mesmo, parafraseando, vocês não estão entendendo? Ele está morto. Mas eu vou lá acordá-lo, eu vou lá despertá-lo. Mas ele está morto. É isso que eu quero dizer para vocês. A normalidade, as coisas normais, ela não é determinada pelas circunstâncias. Não tem isso. As circunstâncias colocaram aquela pedra. Não foram as circunstâncias que colocaram aquela pedra no túmulo? Foram lá, as circunstâncias colocaram. A circunstância da morte permitiu que a pedra fosse colocada na frente do túmulo de Lázaro. Mas quem determinou o fim? Quem determinou o fim daquilo ali? Foi Jesus. O versículo 39 diz assim: tirem a pedra. É determinante. Tirem a pedra. Disse ele. Tirem a pedra. E será que temos hoje audição, sensibilidade para ouvir o Espírito Santo falar para nós? Para tirar alguma pedra que tem sido colocada no nosso caminho, na nossa vida, em alguma área da nossa vida? Será que temos essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar conosco? De pensar, mas peça socorro a Ele. Ele te mostra o lugar. Ele te mostra. O conceito normal, ele é contrariado por Jesus. Marta chega a argumentar com Jesus. Na parte B do versículo ela diz, já fazem 4 dias, ele cheira mal. Era o normal. Ele está lá há 4 dias, está em decomposição já. Ele cheira mal. E Jesus, ele contraria isso. Ela diz assim, Senhor, cheira mal, pois já faz 4 dias. Mas Jesus continua assim, tire a pedra. Então ele reforça para você, tire a pedra. Ele contraria toda a lógica humana. Ele contraria, dando novos rumos às nossas vãs percepções reais. O último eu quero compartilhar com os irmãos tudo é para a glória de Deus. Tudo. Os versículos 41 e 42, você pode ler comigo, por favor? Diz assim: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Por isso que ficaram esperando 4 dias. Por isso que quando fala para ele, já faz 4 dias que ele está aí, ele já cheira mal, eu vou te tirar a pedra. Mas está pensando que ele quis ficar com glória? Não, e às vezes, queridos, somos assim. Às vezes optamos por ficar com a glória que não pertence a nós, é de Deus. Se eu canto para a glória de Deus. Se eu toco instrumento, eu toco para a glória de Deus. Se eu ministro para a glória de Deus. Se eu estou no culto louvando ao Senhor, eu louvo para a glória de Deus. Eu participo da comunhão para a glória de Deus. Então tiraram a pedra, mas Jesus olhou para cima. Sabe, irmãos, para falar para o Senhor: é seu, Pai. Pertence a mim, essa glória é sua. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Jesus mudou. Enquanto isso, eu convido a equipe de louvor, por favor. Jesus mudou as circunstâncias daquela família e depois podemos ver no capítulo 12, em um ambiente de alegria, gozo e louvor. Depois que mudou tudo aquele ambiente, sabe?
Deus quer estar presente em nossos momentos. Ele quer mudar o que as circunstâncias pré-determinaram para nós. O Senhor quer mudar, irmãos, coisa na sua vida. Circunstâncias vieram e já pré-determinaram coisas para a sua vida. Decisões que você precisa tomar. O Senhor, Ele quer fazer parte disso. Ele quer mudar essas circunstâncias, porque Ele é o único que tem poder para mudar suas decisões que podem ser equivocadas, mudar o seu caminho, que podem ser caminhos perigosos, tortuosos, e o Senhor quer mudar. E essa noite eu quero pedir a você que feche os olhos. Pai, eu sei que o Senhor quer trazer grandes mudanças em circunstâncias, Senhor, que se apoderaram de nossas vidas, que se mostraram de uma forma muito contundente e tem mudado muitas coisas para coisas ruins em nós. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que essa noite o Senhor entre com o seu poder, com a sua graça. E da mesma forma, Deus, que o Senhor pediu para que removessem aquela pedra, e aquela pedra foi removida, que o Senhor nos dê força, nos capacite a remover essas pedras que podem estar impedindo do Senhor nos abençoar. Porque o que nós mais precisamos, Senhor, são das suas bênçãos, que nós precisamos muito da sua graça e que nós precisamos muito da sua presença em nossas vidas. Fala mais conosco, meu Deus, através da sua palavra. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.